E aí entra a corrupção do homem. A palavra corrupção, ela é uma das palavras mais centrais de toda a Bíblia no que se aponta do ser humano. Porque às vezes a gente fala, às vezes a própria palavra pecado, ela pode ser uma palavra muito, como que a gente pode dizer? Muito complexa de estar entendendo. Eu falei, mas o que é pecado? Quantas pessoas, né? A gente vê aí vários pastores abrindo caixinha, as pessoas perguntando as coisas mais diversas, né? Vamos dizer assim. Eu assim, isso é pecado? Isso é pecado? Isso é pecado? Isso é pecado? O pecado é qualquer coisa que fere a lei de Deus. Se vai contra a lei de Deus, isso é pecado. Se quebra mandamento, é pecado. Então, a corrupção, às vezes a gente escuta essa palavra, né? A gente pensa em político. Político é corrupto. Mas o ser humano, ele é corrupto. O ser humano, ele se corrompe. Quando o casal original, ele ingere do fruto da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, a partir daquele momento que eles tanto almejavam, né, ser como Deus, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Só que o quesito é aquilo. Assim, Deus criou o bem, Deus criou o mal, Deus ele é bom se existe o mal, se Deus cria tudo e existe o mal, então como que a gente lida com a bondade de Deus? Deus realmente é bom, ele é 100% bom, então existe yin e yang, Deus é um pouco mal porque ele criou o mal. Aí existe todas essas analogias. O quesito é que Deus criou todas as coisas. Só que Deus, em sua santidade, em todo o seu poder, Deus, ele não pode ser corrompido pelo mal. Só que o ser humano, ele não é no mesmo nível que Deus. Nenhuma criatura é do mesmo nível que Deus. Então, o ser humano, pelo conhecimento do mal, ele foi corrompido pelo mal. A corrupção é tudo aquilo que nos afasta da direção de Deus, nos tira do caminho do Senhor. Então, tudo aquilo que nos puxa para o lado do nosso pecado, né? Tiago vai discursar muito sobre isso em sua carta, né? Que nós pecamos quando nós somos indagados pelo mal, pelo aquilo que nos atrai, pelo aquilo que gera cobiça em nós para estar desejando aquilo que não é de Deus. Então, tudo aquilo que nos afasta de Deus é a nossa corrupção moral, porque nós estamos ali tendo conhecimento do bem e do mal, e nós nos tornamos tendenciosos a sempre praticar o mal. Por isso que nós nos tornamos corruptos e no Senhor nós somos resgatados dessa corrupção que nos levaria à perdição e à morte eterna. E essa corrupção destruiu as gerações seguintes, né? Essas gerações foram até o grande dilúvio, ao ponto de Deus achar sobre o mundo inteiro apenas um único justo, que era Noé, e sua família, que foram salvos. E aí a gente conhece toda a história, né? E com isso, é muito interessante a história de Noé, porque quando nós falamos, né, sobre a justiça de Deus, sobre como Deus executa, em Isaías ele vai estar usando um termo, né, e ele fala muito bem, né, fala assim, eu sou o Deus que cria o mal e faço coisas terríveis chegarem até vocês. E as pessoas falam, mas Deus cria o mal, e a palavra depois vai dizer que o Senhor não tenta ninguém, e nós não podemos falar isso, porque Deus, ele não pode ser tentado, logo ele não tenta ninguém. Só que a palavra que Isaías está usando para eu crio o mal é a palavra de adversidade. Deus, ele cria a adversidade, Deus, ele cria aquilo que irá gerar o desconforto no ser humano por estar pecando. A justiça de Deus em estar tratando com a humanidade por ela ter se corrompido. Professor, o Senhor... Deixa eu ver aqui, perdão. Juliana. Professor, o Senhor não disse onde Adão estava no momento da queda? Sim. Então, é uma pergunta da qual
a gente não consegue afirmar, né? Muitas coisas no Gênesis a gente não consegue afirmar, né? Mas uma boa parte das correntes dizem que Adão estava, se não ao lado de Eva, ele estava junto com ela, porque a aliança deles, eles não viviam num desacordo de, eu vou cuidar da parte sul do jardim e você fica aqui tomando conta da parte norte. Eles não se dividiam, não existia esse conceito. A unidade ali da perfeição da criação determina que eles sempre andavam em par, sempre andavam juntos. Então, o momento ali da queda, tem gente que fala, né? Fala assim, e se Adão não tivesse aceitado comer o fruto? Adão aceitou comer o fruto porque ele estava com Eva. Ele também foi convencido pela serpente. A serpente estava conversando com Eva, mas Adão, ele estava junto. Ele foi conivente com o erro. Por isso que o casal caiu junto na mesma situação. Pode falar. Até baseado nisso, tem um livro muito bom chamado O Silêncio de Adão, tratando sobre um livro muito bom para casais, tratando nesse aspecto, dessa falta de posicionamento de Adão na hora do ato do diálogo com Eva, que possivelmente pela interpretação estava explícito que ele estava ao lado dela, pelo modo imediato que logo assim o texto fala que ele pegou e também comeu. Então o livro está muito bacana, que indicaria também para estar trabalhando nessa linha de interpretação. Seria um livro muito bom. É muito bom mesmo. Porque tem pessoas que criam, né? Porque ainda que Adão não estivesse ao lado dela, Adão ele sabia como era o fruto. Eva pegou o fruto e levou para ele, né? Se a gente pegar o conceito de Adão estava longe e ela apresentou. Ele pega o fruto e ele come. Então, tipo assim, ainda que ele estivesse longe, ele foi conivente de qualquer jeito, porque ele viu o fruto, ele levou a boca e ele comeu. Em momento algum ele se tornou enganado. Não era uma fruta, todas as frutas do Éden eram parecidas, então ele comeu sem saber o que era. Não, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então ele foi conivente com o erro. Por isso que os dois foram expulsos. Mas esse livro realmente é muito bom. Então, voltando, né, aqui para Noé. No caso de Noé, quando Deus, né, ele executa ali a sua justiça, né, tem muitas pessoas que falam, né, assim, poxa, é estranho o texto porque fala que Deus se arrependeu, né? Deus ele se arrependeu da criação e conversou entre a Trindade, né? Desçamos e vamos lá eliminar a humanidade porque eu não me agrado mais das obras que eu fiz. E aqui entra mais uma vez a forma como Moisés escrevia. Moisés, na sua escrita, muitas vezes, ele tem que tentar deixar de uma forma entendível o que Deus expressava. E aí ele tem que passar de uma forma humana. E aí é quando a gente começa a entrar, né, na parte mais antropomórfica de ali, né, de quando o conceito de Deus, que é algo eterno, transcendental, tem que ser explicado por sentimentos e por emoções e por pensamentos e palavras humanas. Então, Moisés, provavelmente, né, ele vendo ali talvez a ira de Deus, né, a palavra vai falar que a ira de Deus é uma ira santa, e como que nós entendemos, mas como que uma ira pode ser santa? Então tem certas coisas, atributos de Deus, que eles estouram realmente a nossa limitação de poder explicar. Um dos principais fundamentos da teologia é a gente entender de que nem tudo a gente vai conseguir entender. É impossível nós conseguirmos compreender a mente de Deus, que vai muito além dos nossos pensamentos. Então, aquilo ali, a forma como Moisés escreve, foi a limitação humana de tentar deixar entendível o que ele viu Deus expressar para ele de o que ele estava sentindo e como foi aquele momento para a Trindade estar descendo. E quando a gente fala desse quesito do colapso, né, de Deus estar trazendo ali a adversidade contra a humanidade pecadora, gente, para pensar no cenário.
Noé e sua família, dentro da arca, começou a chover e uma boa parte, aí agora entra na maioria, a maioria das correntes expressam de que até aquele momento não havia chuva, porque a palavra fala de que a terra ela era germinada, né, por fontes de águas que brotavam da terra, não havia chuva ainda. E Noé constrói aquela arca por 120 anos. A situação psicológica daquilo, da família, dos filhos, da esposa, todo mundo, daquela família, né, sendo tomada como chacota. E aí eles entram na arca, começa a chover, e aí, de repente, começa uma multidão de gritos de pessoas, homens, mulheres, idosos e crianças gritando. Teve uma vez que eu vi um pastor, não lembro agora o nome, mas ele falava assim: imagina o homem pecador tendo que mentir para o seu filho, dizendo que ia ficar tudo bem. E toda a vida fora da arca foi morta. Imagina esse cenário. Esse cenário é o que aconteceu na arca de Noé. Às vezes a gente pensa muito no, poxa, Deus salvou, Deus veio ali, restaurou a humanidade, mas Deus ele exterminou a raça humana através do dilúvio, salvando somente uma família que foi tomada como justa. E isso é muito impactante porque a gente vê realmente como é a justiça de Deus, o poder de Deus. Às vezes no nosso cotidiano, né, ali na igreja, às vezes a gente está ali louvando, vendo louvores, vendo letras, né? Eu gosto muitas vezes de prestar atenção realmente no que quer dizer a letra. E quantas músicas, né, nós louvamos falando sobre Maranata, falando sobre a volta de Cristo. E a volta de Cristo ela será um colapsar do nosso mundo. O final de Apocalipse é uma nova terra vindo sobre essa, porque este mundo será resetado, assim como foi nos tempos anteriores. O arco-íris, né, a aliança noética, ela vai ser uma aliança de que Deus não destruiria o mundo novamente com água, mas a próxima destruição, pelo que dá a entender em todo o Apocalipse, será uma destruição por fogo. Então, esse é o nosso encaminhar, né? Noé é o nosso exemplo de Apocalipse dentro do Gênesis. E com o tempo, né, as genealogias ali foram crescendo até chegar ao ponto da Torre de Babel. E a Torre de Babel, ela é o puro exemplo de tudo isso. Por isso que nós estamos falando sobre a corrupção, né? O ser humano, ele é corrompido, ele sempre vai tender a fazer coisas erradas. Então, Deus salvou uma família justa, essa família justa se corrompeu ao longo do tempo, gerou vários outros povos, e aí Deus faz a separação das línguas para que os povos não se unissem novamente daquela forma, porque a união de todos os seres humanos em propósitos negativos, né, que tendem ao mal, isso iria deixar cada vez pior a humanidade. E se toda a humanidade perversa se unisse em um único propósito, o povo não conseguiria ser separado para que a aliança de Deus estivesse cumprindo. O separar dos povos das línguas foi exatamente o que vai desencadear para nós chegarmos em Abraão. É um outro povo, uma outra cultura, uma outra língua, e Deus escolhe daquele povo alguém para estar iniciando a sua aliança. Todas as coisas da história do Gênesis da Bíblia vão ser de acordo com o que Deus definiu para que acontecesse a história de Cristo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é isso, é a história do Salvador, né? A história de Jesus. E ela vem desde seus antepassados, vai chegar nos testamentos a história de Jesus e depois a história de Cristo, que é o próprio corpo do Cristo. E aí, né, nós chegamos exatamente na eleição abraâmica, né, a aliança que Deus faz com Abraão. Abraão, ele foi eleito a ser o pai da fé, a ser aquele que estaria dando a
o início, né, a toda uma nova geração, essa geração que é a geração hebraica e depois a judaica. Abraão, é muito interessante nós pensarmos em Abraão, porque Abraão ele vai ter o momento que ele vai se encontrar com Melquisedeque, e Melquisedeque ele já era rei, e era profeta, e era sacerdote de Deus. E se Deus ele já tinha alguém que servia a ele, por que Deus chama Abraão, que era de um povo idólatra? Seu pai construía ídolos, e ele era uma pessoa que não cria em Deus. Deus realmente teve que criar toda uma história com Abraão. E é interessante nós pensarmos que já haviam pessoas que já serviam a Deus. Já haviam pessoas no mundo que já eram pessoas que cultuavam e louvavam o nome do Senhor. E Abraão ele tem que passar por toda a sua jornada para se tornar o pai da fé, e ele se encontra com Melquisedeque, que já tinha, muito antes dele, a sua própria jornada com Deus. A eleição de Abraão, ela demonstra para a gente de que Deus realmente, né, e isso em vários personagens da Bíblia, Deus, ele tem o prazer em transformar histórias. Deus ele poderia muito bem ter iniciado já o seu povo com Melquisedeque, com outro servo dele, com outras pessoas que já estavam caminhando com Deus, mas Deus ele retira Abraão de sua parentela, chama ele, faz uma promessa para ele, que ele não fazia ideia para onde ir, o que era, como que ia acontecer, o que ele ia ter que fazer. Deus põe fé no coração de Abraão, e Abraão segue a Deus através de sua fé. E isso demonstra, né, essa característica muito forte de Deus em fazer alianças. A palavra inteira, né, nós já vimos a aliança abraâmica, a aliança noética, e agora nós estamos na aliança, nós vimos a aliança adâmica, né? Adâmica, noética, e agora nós estamos na aliança abraâmica, né? Que é a aliança da qual Deus escolheu o povo que ele gostaria de levantar para dali vir a linhagem que o seu filho nasceria, né? O Cordeiro, o Cristo Jesus. E aqui, né, nós vemos, né, Agar e Ismael, um gatilho, né, para o que nós vemos hoje, né, acontecendo lá em Israel, todas as guerras, aquele clima político e complicado naquela região, por deslizes do nosso primeiro patriarca, né? E é muito complicado nós analisarmos isso, porque Ismael, óbvio, né, ele gerou muitos e muitos e muitos e muitos povos, até chegar realmente, né, no que nós conhecemos hoje nos povos muçulmanos, mas eles realmente se professam como descendentes, né, deste povo, deste personagem, e através disso nós temos uma grande dificuldade de estar expressando isso, porque Deus não havia prometido através de outra pessoa que não fosse Sara, mas aqui nós vemos, né, o caso que nós falamos, né, muitas vezes na nossa vida nós queremos dar uma ajuda para Deus, né? E nessa tentativa de tentar ajudar Deus, nós acabamos atrapalhando e causando muitos outros conflitos que não era para nós passarmos, por falta de obediência e de crer realmente na palavra de Deus. Se Deus deu a palavra dele, era para ter confiado naquilo. Mas aí a gente vê, e isso é a própria índole, né? É a nossa corrupção. Às vezes a gente quer facilitar as coisas porque nós mesmos não conseguimos crer da forma que o Senhor pede que nós venhamos estar tendo fé nele. E aí nós chegamos, né, nos próximos patriarcas, chegamos a Isaac. A história de Isaac na Bíblia ela é bem curta, ela não se aprofunda muito na história de Isaac, só dá ali, né, o próximo gatilho de que Isaac estaria tendo, né, Esaú e Jacó. Esaú vem de sua primogenitura,
E existe, né, todo aquele conflito, Jacó foge, Jacó ele tem a visão, né, dorme no deserto e tem a visão da escadaria com os anjos subindo e descendo, tem lá os seus 14 anos na casa de seu tio, casa com duas de suas primas ali, né, e com ela ele tem, né, as 12 tribos, né, os 12 filhos. E com isso nós vai ter a luta do anjo, né, do anjo com Jacó, perguntando para ele, né, assim, qual é o seu nome, né, quem é você, para estar quebrando realmente aquele ciclo, para que Jacó realmente estivesse entendendo quem ele era com Deus, até porque ele era tomado, né, como um mentiroso, como aquele que trai, aquele que quer tomar o que não é seu, e a partir dali, né, Deus inicia a partir dali, então, fazendo pacto com Jacó, o chamando de Israel. E a partir de então, né, aquele que luta com Deus, né? E muitos povos, os egípcios principalmente, né, quando eles ouviam falar do povo hebreu, eles achavam muito estranho o quesito, né, principalmente os egípcios que tinham muitos deuses, eles achavam muito estranho o quesito do próprio povo falar de que eles lutavam com o seu Deus, né? Porque eles tinham a mentalidade de que aquele povo, ele era um povo que devia ser realmente escravizado, porque se aquele povo fazia lutas contra o seu próprio Deus, então como que aquele povo não deveria ser dominado, né? Os próprios egípcios tinham uma visão deturpada de quem eram os hebreus. Só que aquele que luta com Deus não é lutar contra Deus, é aquele que luta com Deus ao seu favor, é aquele que luta com Deus nas causas que Deus quer. A unidade, né, estar em concordância com Deus, não se tornar um adversário de Deus, senão aí entraria a palavra, as palavras que são denominadas para o próprio inimigo, né, que é o adversário, né? Mas ali ele realmente é tomado como alguém que está fazendo partido com Deus. Só que os povos demais que Israel se encontrava não conseguiam entender essa profundidade do que era a aliança de Deus com Israel. E aí nós chegamos em José. Não dá para a gente, infelizmente, gastar tempo, né, falando sobre a túnica, sobre todas as coisas, né? Mas os sonhos de José, eles realmente são um despertar e um toque de Deus na história ali para estar guiando. Esse quesito de José é muito importante nós, aí aqui a gente já está chegando no final do livro de Gênesis, é muito importante nós estarmos nos dedicando a isso, porque na história de José, ele vai estar falando quando ele conversa com seus irmãos, né? Quando acontece ali o jantar, que ele se revela, né, como José para os irmãos, os irmãos vão falar, nos perdoe, né? Nós vendemos você e você veio para cá. E aí José, ele começa o seu discurso falando, realmente vocês me venderam e por isso eu vim para cá e passei muitas dificuldades, mas agora eu estou aqui em posição de poder trazer liberdade e poder salvar vocês, né? E aí José, ele muda o discurso dele. José inicia o discurso concordando com os irmãos de que eles haviam enviado ele, vendido, e ele foi para lá. E aí José muda o conceito do diálogo dele, falando, eu falei assim, mas foi o Senhor que me enviou de antemão para que eu pudesse estar em posição de trazer salvação sobre vocês. Então a gente vê essa dualidade de foram os irmãos que enviaram José ou foi Deus que enviou José através dos irmãos? E a palavra, ao decorrer da Bíblia, nós vamos ver muito essa dualidade que nós chamamos de um paradoxo. Existe um livro que é do... Nossa, me fugiu o nome do autor. Se eu não me engano, é do Carson. Deixa eu só conferir aqui.
Isso. É do D.A. Carson. Depois eu posso mandar lá para vocês lá. É a soberania divina e a responsabilidade humana. Esse termo nós consideramos, né? As pessoas falam que é como se fosse um paradoxo, né? De quando duas verdades se chocam, só que elas não se eliminam. São duas linhas que andam em paralelo e essas linhas elas andam ao decorrer da Bíblia inteira, de como Deus ele é soberano sobre todas as coisas e determina todas as coisas, e como ainda assim existe a responsabilidade humana. Então, em muitos momentos nós vamos ver Deus decretando coisas e ao mesmo momento, e Deus depois vai falar, por exemplo, nós podemos ver, né, em Deuteronômio 30, Deus falando, né, eis que ponho hoje diante de vocês a bênção e a maldição, escolha, pois, a bênção para que te vás bem. Então, Deus mesmo está colocando diante deles, né, o bem e o mal, a bênção e a maldição, e Deus fala, escolha, pois, a bênção. Então, ao mesmo tempo que existe a escolha sendo imputada por Deus, também existe a vontade absoluta e a soberania de Deus, e essas duas verdades não se anulam, elas são uma verdade que o ser humano não consegue descrever, por isso que é um paradoxo bíblico, só que esse paradoxo ele não se anula. São duas verdades que caminham juntas dentro das Escrituras. É humanamente impossível de entender, mas são verdades que estão ali, e isso acontece do Gênesis ao Apocalipse. Várias e várias e várias vezes nós vemos essas duas vertentes acontecendo. E o caso de José é uma das mais conhecidas da Bíblia, né? De quando existe esse contraponto de que os irmãos enviaram, só que Deus enviou antes José, porque Deus já era Deus soberano, já sabia que haveria necessidade de José estar lá, mas os irmãos venderam pela sua arrogância, então Deus ele se usou da maldade do homem para aquilo, para estar promovendo o que era o seu próprio plano. Então nisso a gente vê que os planos de Deus são infalíveis, porque ele coordena todas as coisas.